gente já falou aqui várias coisas sobre prejuízo e benefícios de ter uma esquadria muito bem feita, mas como você acredita que eles consigam demonstrar esse valor para o cliente final? Então, se o problema numa obra é tratado na fase de projeto, ele custa R$1. Se ele é tratado na fase de execução, ele custa R$5. Vou fazer uma pergunta pra você que é um pouco polêmica e quero ver o que você vai me responder. Olá pessoal, estamos começando mais um Premium Cash, o podcast oficial da WVetro. Meu nome é Osmir, sou gerente de implantações e serviços da WVetro. Comigo está o Jadson. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Premium Cast. Para quem não me conhece, meu nome é Jadson, sou do setor comercial do sistema WVetro. Pessoal, sempre com o objetivo de trazer conhecimento para vocês. Hoje a convidada, ela tem uma bagagem gigantesca para compartilhar com a gente. É a Audrey Dias, ela é diretora comercial e técnica da Oloparts e ela vai compartilhar um pouco do conhecimento para a gente de patologias, conhecimento sobre fachadas, sobre os benefícios de uma manutenção muito bem feita. Seja bem-vinda, Audrey. Muito bom, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte aqui dessa gravação. A gente hoje, acho que é o 8º episódio, né? Estamos iniciando aí o podcast da Premium Cash da WVetro. Muito bom. Muito obrigada e espero poder colaborar com vocês. E para quem não sabe, meu nome é Audrey Dias, sou arquiteta e hoje eu estou aí à frente das operações da Oloparts, já estou Eu não gosto muito de falar o tempo, que o povo fica tentando adivinhar a minha idade. Fica fazendo contas. Mas, basicamente, aí, 25 anos à frente das atividades da Oloparts. E bora para nossa conversa. A honra Bacana. É nossa, né? Ter ela aqui, né? É um prazer pra gente. A gente tentou casar essa agenda muito difícil, mas a gente conseguiu. E a gente sempre gosta, Audrey, de começar o episódio conhecendo a Audrey antes da Oloparts até chegar. Eu sei que pra você é um pouco difícil, porque desde quando você nasceu, a esquadria, a fachada era presente na sua vida. Mas contar como que você começou nesse meio. É isso, é como você disse. Basicamente, eu nasci no mercado de esquadrias. Eu sou filha, para quem não conhece, eu sou filha do engenheiro Nelson Firmino, um profissional muito querido, muito renomado, que fez muito pelo nosso mercado, pela nossa indústria. Então, quando eu fiz 15 anos, eu não tive a alternativa. Meu pai falou, você vai começar a trabalhar. Ele queria que... Meu pai é de uma origem muito simples, então ele sempre prezou pelo trabalho, pelo estudo. Assim como o pessoal de antigamente, essa questão da dedicação, do estudo constante, É cultura deles, né? Exatamente. Afinal, se a gente não se dedica, não estuda, não corre atrás, quem seremos adiante? Então, quando eu fiz 15 anos, meu pai já tinha Oloparts e falou, agora você vai começar a colaborar lá dentro. Então, eu iniciei cedo, passei por todos os departamentos na Oloparts, eu era office girl, ia no banco, ia no cartório, pegava ônibus para todos os lugares lá em São Paulo. Hoje, aliás, eu sou excelente aí, ando por São Paulo inteiro, sem Waze, sem mapa, sem nada. Caraca. Isso é fruto do tempo que eu andava de ônibus aí para ir nas obras. Eu lembro que a gente está falando 1996, 1995. 95 eu nasci. A gente recebia em cheque. Nossa. E eu era a coletora dos cheques. Eu pegava o ônibus, ia nas empresas, nas construtoras, nos escritórios de arquitetura, deixava nota fiscal, recebia o cheque, daí depois pegava esse cheque, levava no banco, depositava. Tem até uma história engraçada quando eu comecei, né? O cheque é uma coisa muito comum no nosso segmento, né? Até hoje, eu não sei se lá é assim também. Cheque? É muito comum. Ainda é? No segmento de vocês? Da indústria esquadria, sim, é muito comum. Olha, eu não vejo um cheque fazem anos. Eu nem sabia que ainda... Você consegue no caixa eletrônico pegar um talão de cheques? Eu não faço ideia, mas os nossos clientes utilizam. Então, a gente tem que ter a ferramenta de repasse de cheque dentro do sistema para eles controlarem isso. Então, é muito comum. Só que quando eu entrei, eu também nem sabia o que era cheque. E aí, a Camila que me auxilia... não sabia o que era cheque? Sabia, né? Mas eu sabia o que era cheque, mas eu sabia... Lógico, acabou de me chamar de velha, cara. Cheque. Não, eu sabia que era cheque, mas não sabia. Aí teve um cliente que pagou a gente com cheque. E você, que é isso? Não, daí eu cheguei pra Camila bem sério, assim, a Camila me ajudava já no financeiro na época, eu falei assim pra ela, Camila, ela pagou em cheque, você pode repassar pra mim dela? Não, calma aí, mas como que faz isso?
Daí eu olhei pra cara dela, então, eu achei que você sabia. Daí a gente teve que descobrir como Vocês não que... sabiam Não. que... que Não. fazer com o cheque, que tinha que depositar. Hoje a gente sabe, a gente não sabia como fazer isso. Mas hoje é muito comum no mercado. Então, olha só. E eu era, então, a coletora oficial dos cheques da Lupartes. E então foi assim que eu iniciei. Passei por todas as áreas. Eu ia nas obras com meu pai. O meu pai tinha uma maleta tipo a do James Bond. Ela era de alumínio, né? A diferença é que ela era de alumínio. E ele ia, olhava os serviços, as fachadas. Eu era a carregadora da maleta dele. Então... Desde muito, muito cedo, isso é uma cultura dentro da nossa família, iniciar nas atividades. E desde então eu não parei. Meu único trabalho foi dentro da Lupartes, eu fiz a minha carreira lá dentro e tive o meu pai como meu tutor, o meu grande professor. Então, naturalmente, eu migrei para essa área da arquitetura. Aposto que ele ficou muito feliz, né? Imagina, tipo, a filha seguindo os Mas passos, pra né? ela- Tecnicamente disso. E pra ela um privilégio, né? Porque né, o Supermino é referência no mercado Nossa, até hoje. eu brinco que eu tive, sem dúvida alguma, o melhor tutor, o melhor professor. Eu não poderia ter nascido em família melhor, porque, afinal de contas, eu gostava muito, eu sempre admirei muito a profissão dele, sempre admirei esse mercado de esquadrias, eu olhava as janelas, as fachadas de vidro, eu sempre fui verdadeira apaixonada pelas fachadas de vidro. Então, a minha construção dentro da Lupartes, ela foi natural, ela foi espontânea e foi fácil porque eu tinha amor por esses materiais. Como foi, tipo, viver a... Porque você é formado em arquitetura, hoje você tem MBA em negócios e tudo mais. Mas como foi viver a arquitetura e não ouvir falar de fachada de arquitetura? Foi uma dor pra você ali? Isso é interessante, porque eu não sei hoje como é que estão os cursos de engenharia, de arquitetura, mas na minha época não haviam matérias, não haviam cadeiras que tratassem sobre esses materiais, sobre o alumínio, sobre a madeira, ou então a aplicação desses materiais como esquadrias, como fachadas. E até essa história eu conto em bastante podcasts e eu tentei, na ocasião da faculdade, uma bolsa. Para meu pai, as coisas eram muito difíceis. Meu pai não era fácil, ele pagava minha faculdade, mas eu queria levar um alívio para ele. Tentei uma iniciação científica. Eu apliquei para uma bolsa científica, de iniciação científica, para obter uma bolsa de estudos. E eles aprovaram vários temas e o meu não foi aprovado porque ele foi considerado irrelevante para a arquitetura. Imagina. Então, a gente está falando mais ou menos, sei lá, em 2000, mais ou menos, ele foi considerado irrelevante num curso de arquitetura e eu sempre falo isso porque é uma vergonha Sim. Porque... para as faculdades, para as instituições de ensino onde descaracterizam a importância desse material. Porque se a gente for pensar, a gente tem a norma, né? Que eu até aprendi um pouco com você durante a pós, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas a 15575, que é sobre toda a habitação. Então, a gente tem toda a norma de habitação que fala sobre isso. E tem uma parte dela só sobre isso. E eu não vejo ser falado sobre isso dentro das cadeiras de civil, arquitetura. Não aborda sobre isso. Eu acho que isso que o nosso mercado sofre muito. Exatamente. A gente tem a norma de desempenho que é voltada para residências, né, para o mercado para habitacional. Até o pessoal está desenvolvendo uma norma de desempenho que vai ser voltada para estabelecimentos comerciais. Isso é muito legal, é interessante. Nos próximos anos ela deve entrar em vigor. Mas, infelizmente, é justamente isso. Nós temos um capítulo, uma parte da norma de desempenho da 15575 fala sobre vedações externas. Sim. Ou seja, hoje as construções, elas são feitas, elas são pensadas para ter durabilidade, para ter desempenho. Essa questão da envoltória das fachadas, das edificações, né? As fachadas, propriamente dita, elas é a cara da edificação, é o que protege, protege contra o intemperismo, contra a chuva, contra o sol, é o que protege a estrutura em si, e muitas vezes ela
é deixada de lado, principalmente no quesito aí das normas técnicas. Sim, sim. As pessoas não conseguem entender a importância que ela tem. A gente brinca, todo episódio eu brinco a mesma história, mas às vezes para eles é só um tapa-buraco. E tem toda uma engenharia por trás. Tem todo o benefício que a gente consegue coletar de uma boa esquadria que se a gente souber projetar e elaborar, instalar e tudo mais, a gente colhe muito benefício disso. Exatamente. Afinal, as construções, elas são feitas para durar. Sim. Aí, 50, 100 anos, as fachadas, elas precisam acompanhar. Sim, sim, as pessoas não entendem essa dificuldade. Uma coisa, eu vou acabar voltando um pouco ainda mais na sua vida pessoal, porque é uma dúvida e uma dor do nosso mercado. Como é viver uma sociedade com o seu irmão? Porque a gente começou a história da Luparts e a gente acabou saindo do assunto. Mas é muito interessante isso pra gente quer entender como funciona lá, porque é muito comum na indústria de esquadria a sociedade ser passada de pai para filho, vir o irmão ou a sociedade entre pai e filho. E eu vejo que isso acontece muito bem na Luparts. Eu queria ouvir de você como que vocês fazem isso lá para dar certo também para os nossos clientes. Muito boa pergunta. Então, para quem não sabe, a Luparts, meu pai montou ela em 1990, quando ele saiu da Alcoa. Então, ele passou por 30 anos. Ele ficou 20 na Alcan, 10 na Alcoa. Ele se aposentou na Alcoa e falou, bem, o que eu vou fazer da vida? Ele falou, vou ser consultor de esquadrias, eu vou aplicar, então, o meu conhecimento junto aí ao mercado, às indústrias, às construtoras, aos arquitetos, às incorporadoras, eu vou auxiliá-los nessa questão dos projetos de esquadrias. Então, ele montou a Luparts, um escritório residencial, familiar de projetos. Logo que ele montou a Luparts, que fazia, então, consultoria, assim como o Crescenso, como o Igor Alvim, como o Henrique do Vale, da Superior, o Rivônio. Meu pai também era um grande consultor, um dos percursores, pioneiros nesse setor. Logo que a gente começou a fazer projetos, ele visualizou, manutenção, os prédios, olha quantos prédios, fachada de vidro, esquadrias, eles vão envelhecer, quem que vai cuidar deles? As empresas estão voltadas de forma assim, com mais prioridade nessa questão da fabricação. Então, quem vai cuidar delas? Poxa, vamos então, a Luparts também vai cuidar das fachadas. Foi aí que a Luparts começou, em 1995. Então 5 anos depois. 5 anos depois, a Luparts já existia como consultoria, fazendo projetos, a gente começou nessa parte de manutenção. Cuidando, resgatando o desempenho das fachadas para torná-las duráveis, seguras, estanques, em pleno funcionamento. Então, a Luparts, hoje a gente tem 35 anos de empresa. Por muitos anos a gente ficou nessa questão de manutenção e consultoria. À medida que meu pai foi envelhecendo, meu pai sempre teve meu pai, apesar de muito simples, muito técnico, ele sempre foi muito visionário, ousado. Então, ele falou, poxa, meus filhos, como que vai ser o futuro da Luparts? Sim. Então, desde o momento que eu entrei na Luparts, eu entrei em 1996. Meu pai já sabia que eu seria a sucessora e tudo mais. Então, ele passou a minha carreira inteira me ensinando. Preparando você. Ele tirava todos os dias, alguns minutos no dia, para me ensinar uma coisa nova. Audrey, vem aqui. Eu subia na sala dele. Hoje eu vou te ensinar o cálculo de um vidro, a espessura de um vidro. Hoje eu vou aqui te ensinar um pouco de cálculos estruturais para definição de perfis. Então, eu passei por uma vida inteira, todo dia aprendendo um pouco mais, além de aprender no dia a dia, na rotina, nas tarefas, nas obras. Lá na minha casa era meio que regra. Eu fiz 15 anos, eu entrei. O meu outro irmão, o Larry, que hoje é meu sócio, ele também entrou com 15, 16 anos. E cada um foi sendo direcionado naturalmente pelo que mais gostava. Eu fui para a parte técnica e ele foi para a parte financeira, administrativa. Ele, inclusive, tem essa formação administrativa. E hoje, eu estou aí com 27 anos de empresa, ele está, acho que, com 20 anos. E nós somos os sócios, cada um, ele é o diretor financeiro, eu sou a diretora técnica, comercial, e cada um trabalha na sua área, dando o seu melhor, assim, a gente é forte, eu sou muito forte na minha área, nessa parte técnica, comercial, e ele é um excelente, um administrador, um financeiro excelente. Se hoje a Luparts tem sucesso, não é porque as nossas obras, elas são boas, elas são de qualidade, mas também é porque ela é muito bem gerida. E essa gestão, eu tenho muito que agradecer ao Larry, que é o meu irmão, é o meu sócio,
E ele faz um trabalho excelente. Ele compra com qualidade, ele negocia com respeito, ele trata a equipe muito bem, sabe? Ele é exigente no que ele precisa ser, ele é competente nas tarefas. Então, a gente trabalha de forma colaborativa. Ele na área dele, eu na minha, não existe desrespeito, existe parceria, respeito e sinergia. Legal. Então, eu posso te falar assim, a Aluparts, ela é um exemplo de sociedade de sucesso, de família, né? Empresa familiar de sucesso, porque antes de qualquer coisa, de sermos irmãos, nós somos profissionais que decidiram trilhar esse caminho juntos. Não sei se todos sabem, mas meu pai teve 8 filhos. Eu não sabia. fiquei 8 sabendo filhos, hoje. meu pai gostava de uma creche em casa. E só eu e o Larry. Outros Olha, irmãos que legal. trabalharam na Aluparts, mas cada um acabou seguindo a sua jornada e só a gente ficou lá. Você, então, na parte técnica, foi a única que seguiu Na parte técnica, correta. sim. Na parte legal. técnica, sim. E mais interessante, Aldri, que como você é da parte técnica, eu vejo que isso é uma dificuldade pra gente também. Porque, por exemplo, a gente tem um slogan que a gente fala assim, de transformar serralheiros em empresários. E esse transformar os serralheiros em empresários é que o cara já tem todo esse conhecimento técnico que você tem, ele vende muito bem, mas ele precisa ter esse cuidado que o seu irmão, no caso, tem de gerir isso, a compra, o financeiro, a gestão interna, administrativo. Esse transformar o serralheiro em empresário foi o que casou pra vocês, porque seu irmão faz isso pra você. Ele faz. Ele tem o conhecimento, e é isso que muitas vezes falta para as empresas de esquadria, sabe? Ele tem essa noção de, tipo, beleza, eu tenho conhecimento de esquadria, eu tenho conhecimento das linhas, eu tenho conhecimento de qual perfil utilizar, tenho todo o conhecimento técnico e eu vendo. Ele tem essa tríade, assim, muito boa. Só que essa parte administrativa e gestão que a gente fala é uma dor que seu irmão, no caso, complementa em você. Ele é um bom. Geralmente as pessoas no nosso setor elas são boas tecnicamente, mas elas são não são tão bons gestores. Sim. No meu caso, eu também acho que eu não sou uma boa gestora. De repente, se a Aluparts estivesse só sobre minha responsabilidade, eu não sei se ela seria o que ela é. Porque eu tenho competências que o meu irmão tem e que são extremamente importantes para a empresa, que fazem diferença, que eu não as tenho. Sim, sim. E tudo bem. E por outro lado, eu sou muito boa tecnicamente, conheço muito de esquadrias e a nossa parte técnica, ela é muito forte e meu irmão não saberia fazer isso. Então, nós temos competências que se complementam. Sim, sim. Só que ter competência é fácil. O difícil é a gente trabalhar de forma colaborativa e respeitosa. As sociedades acabam não indo para frente por conta disso, por conta de ego, de vaidade, de incompreensão. Então, não estou dizendo que a gente não tem problemas. Nós temos, às vezes a gente não concorda com alguma coisa, mas o respeito ele vem sempre em primeiro lugar. Sabe? Sim. Respeito. Muitas vezes por mais que eu não concorde com algo que ele me fala, eu silencio, porque ele tá à tem frente. mais propriedade do que eu no Pra assunto que ele lida. A sociedade é um casamento, né? Então tem que ser competências que se casam. Pense Que se se fosse casam. só vocês dois terem o mesmo conhecimento técnico, que não ficaria a parte administrativa. Então, como você se complementa, eu acho que é aí que mora o sucesso. Porque você entende que a parte administrativa e gerencial da empresa Aluparts fica em responsabilidade Isso. dele. E ele entende que a parte técnica fica com você. A gente vê no outro um alicerce. Assim como o marido e a esposa, eles têm uma sociedade ali, onde um é o alicerce do outro, a sociedade empresarial também é assim. Eu e meu irmão, eu entendo que nós enxergamos isso no outro, então os problemas aparecem, mas a gente resolve de forma colaborativa. Importante porque ele não se sente só e eu não me sinto só. Sim. A gente tem o respaldo, porque, na verdade, nós empresários, não adianta a gente achar que a gente é Superman. Sim, Que a gente vai dar conta de tudo e vai resolver tudo, porque a gente é bom em uma coisa e não é bom em outra. Sim. Ninguém é expert em tudo. Eu sou expert em problemas de fachada. Tem que saber delegar, né? Mas eu não sou expert, por exemplo, em gestão financeira, em gestão de recursos. E aí, por isso que deu o sucesso isso que tão deu. grande, porque Exato. o mais bacana que eu vejo é que você teve
esse conhecimento de tipo, eu não tenho isso, mas eu tenho ele que faz, eu vou ter que confiar E é totalmente a isso, ele. E é isso. É a mesma coisa a parte técnica. Imagina ele É a querer mesma coisa dele. Né? interferir nas suas decisões técnicas da empresa. Ele não tem conhecimento e ele não tem tempo para isso. Ele tem outras demandas que supre isso, certo? É isso. É a gente entender que estamos caminhando juntos. Por um E único que caminho. o meu sucesso é o sucesso dele e assim por diante. Vice-versa. E eu procuro realmente levar essa minha história adiante. Porque não é fácil, não é uma receita de bolo nem nada. É uma luta, assim, todos os dias. Mas que eu sirva, que a minha história sirva de exemplo para outros escritórios, para outras empresas familiares que passam por esse processo de sucessão. E o legal, falar para vocês, a minha sucessão não foi pós-morte. Sim. Ah, meu pai faleceu e eu tô aqui assumindo a empresa. Não, minha sucessão foi em vida, ela foi construída. Eu fui treinada em vida. Ele sempre falou, Audrey, você vai dar sequência, você vai fazer isso, eu espero isso de você. Olha, ele realmente me treinou. O assunto morte, falecimento na minha família nunca foi tabu. Porque quando eu nasci, meu pai já era velho. Pra você ter uma ideia, quando eu nasci, meu pai já tinha 50 anos. Caraca. Sim, já tava. Entendeu? Não, é. Então, assim, ele sempre falou, olha, você vai fazer isso. E eu senti essa responsabilidade. Essa responsabilidade. E hoje, eu coloquei na Luparts o meu DNA. A minha cara. Então, não é porque eu recebi uma empresa, um CNPJ aberto, Sim. com vários anos já de vida, que eu me acomodei. Não, eu falei, o que eu posso fazer daqui para frente? Eu já recebi uma coisa pronta, mas como que eu posso melhorar ela? Como eu posso tornar a Aluparts o escritório de manutenção, de revitalização de fachadas com maior notoriedade? Aí que você traz a sua bagagem, que você teve o privilégio de receber todo esse conhecimento do seu pai, mas você trouxe a sua identidade para dentro de lá. Exatamente. É como que eu posso melhorar o que eu recebi? Então, para muitos, eu recebi de bandeja uma empresa pronta. Sim. Pessoal, Para acho que é outros, assim. para os visionários, para os empresários, eu recebi uma oportunidade. Sim. Uma oportunidade de fazer melhor. Por mim, pela minha família e pelo mercado. Sim. E é por isso que eu tô aqui. É legal. Audrey, aproveitando que você já começou como que vocês decidiram hoje, a Luparts hoje ela é especialista em fachada, ela é especialista em manutenção de fachada. Como foi essa decisão de, tipo, abandonar todos aqueles outros serviços que vocês tinham, de consultoria e tudo mais, para ser especialista em manutenção de fachada? Eles ainda dão, né? A consultoria ainda, né? A gente teve que a gente passou por um replanejamento estratégico onde a gente teve que se reposicionar no mercado. Então, a Luparts vem como um escritório de 35 anos que por mais de 30 anos foi bem forte nessa parte de consultoria, né? Desenvolvíamos projetos de esquadrias para os novos empreendimentos. Como eu falei para vocês, lá muito tempo atrás, 1995, iniciamos com as atividades de manutenção, que é recuperar fachadas com problema. Quando meu pai faleceu, em 2000, essa parte da consultoria, eu falei, bom, daqui para frente eu acho que isso não faz muito sentido. Porque quando as pessoas, as construtoras, a indústria busca um consultor, ela busca o personagem, ela busca o profissional em referência, né? Então, por exemplo, hoje eu sou de uma construtora, eu quero um consultor, alguém para fazer um projeto para mim. Eu vou buscar quem é a pessoa no mercado que tem mais conhecimento de projetos, de fachadas, de cálculos. Eu vou buscar o Igor, vou buscar o Crescencio, vou buscar o Henrique, o Rivone. Você busca as grandes referências. Sim. Sim. E aí você estava tentando procurar essa referência lá dentro da Luparts. Eu já era considerada no mercado uma profissional. Ao longo do tempo, eu consegui reafirmar meu nome, eu consegui me mostrar como... Não era filha do Nelson Firmino, eu era a Audrey, arquiteta, especialista em sistemas de fachada. Né? Eu consegui desvincular. Mas mesmo assim, a consultoria era a paixão do meu pai. Bacana. Sim. A minha paixão não era consultoria, apesar de gostar muito dos sistemas de fachada e tal. A minha paixão sempre foram os problemas, mais essa parte aí da engenharia, da mecânica. Então, como resolver os problemas das fachadas, como entender, como interpretar, como analisar, como corrigir. E esse mercado de manutenção, ele tem muitas oportunidades. Sim. Só que não tem muita oferta
ou seja, não existem empresas qualificadas realmente com conhecimento para tratar, para dar atenção para esse setor que é a da manutenção preventiva ou corretiva. Ao passo que essa parte de consultores, nós temos grandes nomes no mercado, grandes nomes. Então, eu pensei, foi só uma realocação. Eu peguei todo o meu conhecimento em projetar fachadas novas. Então, a gente a Luparts, eu tenho um time que realmente conhece os sistemas de fachada. Nós sabemos como que funcionam as fachadas. Eu peguei esse time e só desloquei eles. Agora, nós vamos olhar para como corrigir as fachadas. Que eu já vinha fazendo isso há 30 anos, só que eu foquei, eu concentrei a minha energia, os meus esforços, o meu time nessa parte de recuperação de fachadas. E aí, hoje, que nem o Jadson estava comentando, hoje eu sei que vocês executam outros trabalhos, mas o 90% é recuperação de fachada. É, a Qual revitalização. os outros? Os outros é na parte de laudos técnicos, perícias e laudos técnicos. Então, a gente tem também um departamento do escritório que tem engenheiros, arquitetos, que a gente vai nas obras, identifica, faz uma inspeção técnica, identifica quais são os problemas, quais são as anomalias daquela fachada, daquela cobertura, daquele guarda-corpo, daquela esquadria. A gente tenta entender, relata tudo isso, traça aí um diagnóstico e depois faz um plano de recomendação para que o condomínio, a construtora ou o fabricante de esquadria possa corrigir aquele problema. Então, é o que a gente chama de laudos e pareceres técnicos. Sim. A gente faz uma inspeção, identifica e traça o plano. E para isso, eu depois, a Luparts pode, nesse primeiro momento, a gente é contratado para uma assessoria técnica. Sim. Faz o laudo. Faz uma perícia ali. Exato. Daí o cliente pega isso, joga no mercado, chama meia dúzia de empresas para orçarem. Todas as empresas que orçarem aquela correção vão orçar a mesma coisa. Isso é super interessante, porque organiza a licitação. E a Luparts, inclusive, é uma empresa que participa dessa licitação. Conhecendo já o problema. Exatamente. Algumas vezes o cliente fala, olha, Aldo, eu vou te contratar por laudo, mas por uma questão de compliance eu não posso te contratar para corrigir. Então, você vai ser só nos ajudar nessa parte de laudo e consultoria. Entendi. Eu fico fora da concorrência. Outros falam, olha, Audrey, eu gostaria realmente que a sua empresa participasse da concorrência para fazer a correção. Então, eu não posso te contratar para o laudo. Daí, a gente recomenda outros consultores, outros nomes no mercado para fazer esse laudo. E como que funciona? Você quer perguntar? Não, é uma curiosidade minha. E qual que é os erros mais comuns que você vê em fachada? Eu acredito que estanqueidade deve ser o mais comum, mas você A estanqueidade, ela é a mais comum, ela é a mais famosa, porque ela é a que grita aos olhos. É isso. É o que chama atenção, é o que incomoda. Então, quantos vídeos na internet a gente não vê água entrando pela sala, as senhoras gritando porque tá estragando o tapete persa, ou que tá estragando a marcenaria, os móveis. Então, a estanqueidade, ela é a mais famosa porque é o que realmente incomoda. Mas nós temos problemas relacionados à segurança, a funcionamento, também muitos problemas relacionados à estética. Então, estética a gente está falando de fachadas mal fabricadas, mal acabadas. Se você olha, você fala, nossa, parece que já tem 10 anos de uso e acabou de ser instalado. Então, os problemas, eles são inúmeros. Mas hoje, o que eu posso falar para vocês é que a maior parte dos vícios, das falhas nos sistemas de esquadrias, elas são decorrentes de falhas construtivas. Ou seja, são erros que acontecem no momento da sua fabricação ou da sua instalação. É o recorde. E vem, por exemplo, de fachada para fachada, ou a maioria, por exemplo, é na instalação ou na fabricação? Porque às vezes o cara fabrica certo, só que executa errado na hora de instalação. Se a gente for comparar vícios construtivos de fabricação ou de instalação, eu diria que os vencedores são os de instalação. Os problemas, eles, na grande parte, eles se originam em obra. Muitas vezes ele é muito bem fabricado, um sistema de fachada ou uma esquadria, ela é muito bem conformada, né? Ela é fabricada direitinho, com materiais de alta qualidade, é feito aí o passo a passo na fabricação daquela esquadria, ou então na colagem daquele vidro, às vezes é tudo muito bem. Mas chega na hora de instalar, por uma questão de desqualificação de mão de obra, ou falta de gerenciamento, de acompanhamento técnico,
às vezes falta de projeto mesmo, onde você tem ali o passo a passo de como instalar isso. Você acha que às vezes pode acontecer também da usabilidade, de como o cliente utiliza a engenharia? Ele tem essa situação? Tem. Porque eu vou te perguntar porque é uma dor nossa, já tu vai concordar comigo. A gente tem até uma ferramenta dentro da Vetro que a gente, quando vai fazer a instalação, eu posso tirar fotos, fazer perguntas, criar um checklist da obra para o momento que eu estou instalando. E lá no aplicativo eu tiro foto para mostrar como eu estou entregando. Porque muitos clientes nos relatam que vai lá, entrega perfeitamente e aí depois o negócio começa a dar problema. Tem problema na fechadura, tem problema não sei o quê. E vai ver, é a utilização dos clientes deles, né? E sim, isso existe. Na construção civil, nós temos uma norma técnica, eu não lembro agora o número de cabeça, depois a gente pode colocar aqui lá o número dessa norma técnica que fala sobre a obrigatoriedade da entrega dos manuais de uso, manutenção e operação. Não é 10821? Acho que é 10821. É, A acho que gente é. comentou, acho que o Guilherme, né? 108, exatamente, que podcast. que trata sobre a obrigatoriedade dos manuais. Então, os fabricantes de esquadrias, não só de esquadrias, qualquer tipo de serviço prestado, de empresa que presta qualquer tipo de serviço na construção civil, ao final do seu trabalho, precisa entregar esse manual que consta as regras do jogo. Ou seja, o que é obrigação minha como fabricante e o que é obrigação sua como usuário. Sim, sim. Como é que você deve operar aquele serviço, aquele sistema, aquele material, ou como você deve manutenir ele durante a vida útil que ele vai desempenhar. Então, essa questão de usabilidade, ela é muito importante, porque eu preciso saber como usar. Sim. É a mesma coisa, o manual do carro. Sim. Por exemplo, se o manual não me informa, ou se no painel lá não me fala o que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu preciso que alguém me informe, eu preciso ter algum lugar para consultar. O meu carro aparece lá no painel lá, tantos quilômetros pra você fazer isso, tantos quilômetros pra você ficar gritando. Todo dia que eu ligo, aliás, eu tô com um negócio atrasado. Todo dia que eu ligo, ele grita lá que dia 8 de março eu tinha que ter ido trocar o óleo. E então, na construção civil é assim também. Bacana. O usuário precisa saber como cuidar daquele bem. Porque é um problema muito comum pra gente que acompanha a indústria, é esse problema deles de, tipo, entrega a obra, tá tudo certo, e depois o cliente vem meses depois. E é o bacana, pessoal, que vocês tenham um lugar que vocês possam consultar isso e verificar o que é a obrigação dele, o que é a obrigação de vocês e como vocês se prevenirem quanto a isso, entendeu? Porque nesse manual, que ele é feito sob medida, existe uma norma que as empresas se baseiam para construir aquele manual, mas o manual é feito de acordo com cada serviço, Então, eu, fabricante de esquadria, te vende ali meia dúzia de esquadrias, tenho que te entregar um manual que diz como você vai limpar, como você vai operar, o que você tem que fazer a cada 6 meses. Você vai, sei lá, lubrificar uma rodana, você vai lubrificar um rolamento, você vai apertar um parafuso do braço, você vai ajustar um parafuso do fecho, você vai refazer uma vedação a cada 3 anos. Eu preciso te falar para que você possa fazer, porque depois a responsabilidade se aquele material passar a vida a problema, de quem é a responsabilidade dentro do período de garantia? Do fabricante. Então, garantia é uma coisa, mas a gente tem que ver se tá dentro, né? Exatamente, porque se você não cumprir os requisitos de manutenção, a garantia ela não vai poder ser acionada. Tem uma dica que você mesmo deu pra gente, porque acabou me dando aula, e na aula você passou, acho que foi você mesmo que passou o manual da CEBIC que fala sobre isso, sobre né? Sobre toda a norma 10821. O manual da CEBIC é muito claro e ele explica muito isso. Que isso é a muito garantia precede as manutenções. Sim. Fizeram as manutenções, a garantia continua valendo. Não fizeram... É exatamente o que acontece com as revisões dos nossos carros. Sim. A fabricante do carro só vai te dar a garantia se você atendeu todas as demandas que eles passaram. A mesma coisa existe. Exatamente. Coloca também na descrição do podcast para quem estiver nos assistindo, para ter acesso a esse manual da CEBIC, ter acesso a essa norma técnica que trata sobre a obrigatoriedade dos manuais. É interessante. Sim, tem bastante legal para quem é o fabricante também pegar esse costume de fazer isso, porque é um baita de um diferencial para a empresa dele, né? É que muitas empresas não sabem disso, que nem que isso é obrigatório. Não, as empresas não sabem que... Para falar a verdade, eu acho que de todos os nossos clientes, acho que eu posso contar no dedo dos clientes, que eles fazem esse processo de tipo, olha, eu vendi para você, te entreguei, agora vai todo um manual de como você vai utilizar.
Entendeu? Então, esse manual, algumas empresas fazem, mas é muito raro a empresa que entende E isso. pra você ver que, do jeito que eu falei, pelo pessoal não conhecer, isso torna como uma coisa fora do comum. Nossa, sua empresa faz isso e é algo E obrigatório. não é um E diferencial. não é um diferencial, Não, é não. isso. Não É é o um mínimo. diferencial. É o mínimo. Exatamente. É o É. mínimo. É por exemplo, eu não minto. Isso não é uma qualidade. Isso é uma obrigação. É uma obrigação. Eu sou fiel. Não, isso não é uma qualidade. Isso é uma obrigação. Não é um diferencial seu. Hoje em dia o pessoal tá. Qualquer coisa que você faz, você fala, nossa, olha, eu faço isso. O pessoal vende como qualidade. Não é qualidade, é o mínimo. Sim. E para quem não tem ainda o manual e deseja criar seu próprio manual, primeiro tem acesso à norma e depois todos os sistemistas do mercado, por exemplo, a gente fala perfil alumínio, a Hydro, a Alga Color, a CDA, eles têm nos seus portais os manuais deles. Então, com base nesses manuais dessas grandes empresas, você consegue, fabricante de esquadria ou distribuidor de perfil, seja o que for, vocês conseguem se basear nesses grandes documentos, são excelentes, até nas minhas aulas eu passo esses manuais como material de apoio, ele serve para o pessoal elaborar os seus próprios manuais. Isso ajuda muito. Outra coisa eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto das aulas e tudo mais. Você acaba abordando nas aulas sobre patologias. Antes da gente abordar esse tema patologia, eu queria que você explicasse o que são patologias. Eu quero. A gente brincou com o Luiz fala assim: o que tem a ver patologias de médico com esquadrias? Aí ele deu uma explicação, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente o que são patologias. A patologia é a ciência que estuda as doenças. No caso, todo mundo, a gente trata a edificação como um organismo vivo. Então, é como se o esqueleto do corpo humano fosse a estrutura da edificação, a parte, as nossas veias, a nossa corrente sanguínea, é como se fossem as instalações elétrica, hidráulica de uma edificação. E a nossa pele é como se fosse a envoltória da edificação. Por exemplo, a alvenaria, o revestimento de vidro, as esquadrias. Por conta dessa similaridade, deu-se então o nome da patologia. A gente usa, na verdade, a gente se apropria, a engenharia diagnóstica se apropriou desse termo de patologia. Mas patologia é uma ciência que estuda as doenças. E o que seriam essas doenças? Essas doenças, elas são chamadas de manifestações patológicas. Então, quando eu falo, eu estou com dor de cabeça. A patologia não é a dor de cabeça. A manifestação patológica seria a dor de cabeça. A mesma coisa, eu estou com infiltração na minha fachada. A patologia daquela edificação é a infiltração de água. Patologia, infiltração de água. Não. A manifestação patológica é a infiltração de água. Bacana. Então, quando o pessoal usa, eu tô cheio de patologia. Não estou cheio de patologia. A minha edificação, a minha fachada, a minha cobertura, a minha esquadria possui manifestações patológicas, que são, então, as doenças. E qual é o objetivo nosso aqui da engenharia? É identificar a causa, a origem dessas patologias. Do mesmo jeito, quando você vai num médico, tô com dor de cabeça, me dói o coração, tá me doendo a garganta, tal. O que ele faz? Ele faz uma análise, um exame clínico, tira sua pressão, mede sua temperatura, olha sua garganta, ele faz uma análise clínica. Dependendo do que ele encontrar, ele te manda para um exame laboratorial. Vai fazer um raio-x, vai fazer uma ressonância, vai fazer o que for. Também é assim na construção civil. Então, quando a gente fala, as esquadrias estão vazando, tem um problema de queda de vidros, eu estou cheio de problemas. Qual é o objetivo? Sempre. Você tem uma manifestação patológica, mas a manifestação patológica é o resultado. Ela é o que falhou. Sim. Mas o que levou àquela falha? Causa, então, a gente também precisa fazer um Que daí exame. Desculpa, mas isso daí seria as patologias. As manifestações patológicas. Mas aí quando a gente vai estudar as manifestações patológicas... A gente precisa olhar a origem delas. Então, por exemplo, eu estou com dor de garganta. Ou melhor, estou com febre. Essa febre, ela pode ser decorrente de uma garganta inflamada, de uma infecção. Ela pode ser decorrente de várias coisas. A febre, ela é o sintoma. A entrada de água numa fachada é o sintoma
diz que algo não vai bem, que alguma coisa está falhando Sim. e que pelas esquadrias, pela fachada, está passando água. Ela é o sintoma. O objetivo da engenharia ou dos escritórios que fazem perícias e laudos é identificar o porquê que está entrando água e por onde, qual é o mecanismo que está fazendo, que está permitindo a entrada dessa água. Entendi. E quais são as manifestações patológicas que você enxerga mais comum, assim, no nosso mercado? Imagino que ela tem um olhar crítico, Crítico, né? Olha ali tipo, já... A gente tem a questão das infiltrações, tem subdimensionamento, ou seja, fachadas, esquadrias sendo montadas de forma subdimensionada, ou seja, elas não estão apropriadas para aquela aplicação. Então, o pessoal usa esquadrias, perfis esbeltos, que seriam para esquadrias, sei lá, em prédios até 2, 3 andares, sendo utilizados em prédios mais altos. Então, Isso eu acho que é muito comum mesmo. Muito comum, pessoal. Quando a gente vai especificar as esquadrias para uma fachada, tem toda aquela questão dos cálculos, aonde que aquela edificação está inserida, qual que é a região, né, para cálculo da pressão dos ventos, qual é a altura da edificação, qual é a geometria da esquadria, da fachada, qual é a rugosidade do seu terreno, qual o desnível do seu terreno, como que é o seu entorno. Tem uma série de condicionantes que se é levado em conta para especificar os perfis que vão compor aquela esquadria, aquela fachada. Então, quando a gente fala de problemas, a gente tem problemas estruturais relacionados a subdimensionamento, não só de perfis, mas como de componentes. Vocês sabem que muitas esquadrias saem voando por um mau dimensionamento dos braços de articulação, ou uma especificação errada dos parafusos ou rebites de fixação daquele braço. A gente tem fechos ineficientes. Sem quantidade, às vezes, né? Nossa, em quantidade, em qualidade, temos... São inúmeros, mas a gente tem problemas relacionados às vedações, não é somente selantes, a gente está falando de gachetas, escovas, fixações. Hoje a gente tem recentemente, desde janeiro, com essas chuvas do começo do ano, chuvas de verão, muitos revestimentos de ACM vindo à queda. Caraca. Quando dá ocorrência de chuvas, que é por uma questão de falhas no dimensionamento da estrutura que fixa o ACM na edificação. Ou seja, são muitos os problemas Sim. relacionados. E, por exemplo, como o procedimento principal que vocês fazem primeiro? Tem um prédio aqui, eu quero contratar a Luparts para ir lá fazer uma perícia para mim desse prédio que tá ocasionando problema para mim. O que vocês fazem primeiro? Vocês pegam um projeto, analisam, o que é? Vai visitar a obra? Exato. Primeira coisa é a análise dos documentos, dos projetos de fabricação, geralmente dos fabricantes, né, de esquadria, para a gente entender se o que ele projetou, se o que ele vendeu é de fato o que está instalado. Então, a gente tem uma análise documental, que é de caderno de especificações, de projeto de arquitetura, projeto de executivo dos fabricantes. Temos, assim, também uma análise dos manuais. Então, por exemplo, lá tem um sistema unitizado da Perfil Alumínio. Eu pego lá nos manuais, entendo exatamente como que deveria ser esse sistema, as vedações, as fixações. A gente chega e conflita com o que está instalado. Mas é tanto uma análise documental, como visual e tátil também. Muitas vezes a gente desmonta partes da esquadria, a gente remove vidros, remove quadros, remove acessórios. Não é... Para a gente chegar a uma conclusão efetiva, coerente, é o que a gente chama de janelas de inspeção. Até o pessoal fala, você faz inspeção por drone? Não, eu não faço inspeção por drone. A nossa inspeção ela é sempre tátil, in loco, por meio da minha equipe. A gente desce externamente com equipamento, o rapel, faz desmontagem, a gente analisa, a gente toca, a gente balança, chacoalha. E depois a gente recompõe o que a gente desmontou e deixa tudo certinho, mas para que a gente possa ter um diagnóstico. Daí entrega um relatório técnico, um diagnóstico, com todas as fotos, com detalhes do que tá, de como deveria ter sido, e também com a recomendação de como
como fazer Conserta, né? a Sim. recuperação daqueles problemas. E uma dúvida que eu tenho também, por exemplo, vocês sempre vão mostrar para eles fazerem a manutenção, né, da fachada, de tudo. Chega um momento do cara falar assim, não vou fazer manutenção e vou construir uma nova. Sim, muitos casos, no próprio laudo, a gente identifica que não tem como Não tem como recuperar. recuperar? Às vezes o custo de recuperação, o custo de revitalização é muito superior ao custo de tirar e fazer uma fachada nova. Eu acredito que seja mais fácil fazer a manutenção preditiva, né, preventiva, né? Mas decorrer. existe um ciclo, é um programa de manutenção Atenção, né? Não é preventiva. simplesmente uma vez na vida, né? Não, ele precisa, por exemplo, prédios de 30, 40 anos precisariam ter já passado por algumas intervenções. Registrado, né? Pra saber o que foi feito. nesse Exatamente, período. no programa. Tem que ter o controle dessas E- manutenções. Uma dúvida agora, uma pessoal minha. A Luparts, quando chega na conclusão de que tem que construir uma nova fachada, vocês constroem uma nova fachada? Não. Vocês não. indicam. A Aluparts é só de recuperar. Eu só recupero o que existe. Quando é assim, quando eu chego à conclusão, olha, a sua fachada, os custos de recuperação seriam muito superiores aos de fabricação de uma nova fachada, te recomenda remoção e a Instalação de uma nova. instalação de uma nova. Daí eu indico algum fabricante de Legal. esquadria. Vocês não. Eu tava uma dúvida Eu minha, não porque eu achei faço. que vocês montavam uma esquadria. Não, eu não tenho fábrica. A minha prestação de serviço ela é no Sempre. cliente, é na obra, no edifício. Entendi. Então eu levo. Você sabe que a maior parte das obras da Aluparts não é em São Paulo, é no Brasil afora. Eu levo todos os materiais, levo equipe, levo os equipamentos e faço a prestação de serviço no local. Entendi. E tem algum caso, assim, que você pegou de de algum empreendimento, alguma obra que, por exemplo, ficou muito mais em conta fazer a manutenção do que construir uma fachada inteira, né? Para eles entenderem a importância da manutenção, né? Eu tenho um caso interessante que é o do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo e eles estavam pensando em substituir todas as esquadrias. Até estavam fazendo o edital com essa finalidade. E quando eles pediram uma visita técnica da Aluparts, eles não tinham aberto ainda a concorrência nem nada. Eles só queriam. Eles estavam. O departamento, a equipe técnica ainda estava montando os documentos, entendendo de fato o que eles iriam solicitar ao mercado. E quando eu cheguei lá, as esquadrias eram incríveis, super robustas, realmente um sistema... Hoje o prédio, sei lá, tem 46 anos de vida, mas na época ele foi muito bem construído. No entanto, ele durou todo esse tempo muito bem. 46 anos é tempo pra Quase sem caramba. manutenção, Sim, quase, né? houveram manutenções pontuais. Ele estava num estado assim que precisava de intervenção, porque ele nunca tinha passado por manutenção, mas com um prédio com 46 anos, ele estava muito melhor do que prédios com 10 anos. 15 Legal. anos. E eu cheguei lá e eu vi a esquadra muito boa, muito robusta. E eu falei, gente, isso aqui não dá para recuperar. Não é uma pena você remover e fazer aí, contratar uma nova fachada. Isso daqui dá jogo, viu? Dá para fazer, recuperar e vai ficar bom. Daí, na época, ajudei eles, eu dei algumas dicas técnicas aí de como poderia ser essa manutenção e eles levaram isso, foram para o mercado, licitaram isso, é uma licitação pública. A Aluparts participou, depois a gente foi contemplado, a gente ganhou, executou o serviço, mas essa obra de recuperação, ela correspondeu a 18% do custo de substituição da fachada. Caraca, que E a- economia. E a fachada tá lá, é super funcionando. O pessoal do cliente, né? O cliente em si, eles falaram, poxa, foi realmente a melhor coisa que a gente fez. Afinal, era dinheiro público também, né? Sim. Dinheiro nosso, né? Exato, e deu super certo. Mas por quê? Porque eu fiz parte do... Não é que eu fiz parte, eles acharam a Aluparts de alguma forma, acho que na internet, eles pediram um respaldo técnico. E aí, o que você acha? Sim. Porque o pessoal lá da engenharia não sabia, não entendia de esquadria. E eles buscaram, então, ajuda no mercado, foram outras empresas também. E aí, você acha que dá para corrigir? Uhum. Dá sim para corrigir. Então, eu lembro que lá tinha uma parte dos engenheiros que queriam trocar e outra queriam recuperar. E eu dei força para quem queria recuperar e a recuperação ganhou. Uma galera queria gastar o dinheiro nosso E lá. tá lá, mas... e tá funcionando, tá tudo bem. Então é um bom case. Ó, De legal. sucesso. É, um sim. case de Puta sucesso. economia, né? Sim. Um outro é a Procuradoria-Geral da República de Brasília, aqueles prédios do Oscar Niemeyer, 21 mil metros quadrados de fachada stick glazing, Nossa. também cheio de problemas. A gente recuperou o prédio
tá mais lindo do que nunca. Ele sempre Acho foi que foi essa que linda. você falou que ficou anos lá em Brasília, né? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo esse trabalho. Cara, Porque eram 21 mil metros quadrados de fachada. Nossa, muita Caraca. coisa. E a manutenção, ela é delicada. A gente trabalha com prédio em operação. A gente não pode atrapalhar. Então, Esse é o problema, porque a manutenção corretiva, ela chega no momento que a pessoa não tá esperando. Uhum. Então, tipo, se ele planeja isso, faz uma manutenção quando tá em férias, quando o pessoal tá parado, ele Mais consegue, fácil. né? Agora, exato. Mesmo porque ela é pontual. Você vai Pontual. lá, você ataca em alguns trechos. No caso da corretiva, ela é geral. Essa é emergência, você tem que fazer e pronto. E aí, às vezes, você tem que fazer a fachada inteira e você É. perde tempo seu e de todo mundo ali que tá na operação. Aí né? você entra do jeito que tá, todo mundo em operação, e você tem que. A empresa que faz essa manutenção não pode atrapalhar a vida normal da pessoa, né? do pessoal que trabalha ali. Legal. Audrey, eu vou fazer uma pergunta pra você que é um pouco polêmica e quero ver o que você vai me responder. Olha, sempre tem. Contramarca, utilizar ou não? É uma dúvida, eu acho que geral. Eu sei que muitas empresas utilizam contramarco, mas eu queria ouvir sua opinião. Utilizar ou não contramarco? O contramarco, ele é muito legal, mas ele precisa ser muito bem instalado para que ele funcione, porque senão ele atrapalha. Então, assim, existem muitas obras que não querem essa fase, não querem ter essa obrigação do contramarco, querem pular isso, já querem instalar a esquadria direto no vão, e tudo bem. Mas desde que essa vedação perimetral, essa fixação do esquadria na alvenaria, ela seja prevista para um uso sem contramarco. Eu já participei de várias obras em que não fizeram uso, só que a gente projetou uma vedação certinha, a gente programou como seria essa fixação da esquadria direto no vão e deu certo. Como também já trabalhei já inspecionei grandes obras e que fez uso do contramarco, mas esse contramarco ele foi mal instalado, ele foi mal fabricado, ou então ele foi até bem fabricado, só que ele foi mal chimbado, não houveram as vedações. Sim, sim. Então, hoje a água entra por aquela esquadria por culpa do contramarco. Então, muitas vezes ele salva, mas muitas vezes ele é o vilão. Daí é onde que entra as boas práticas e a engenharia para instalar aquele contramarco. Ele super ajuda, ele é super legal, Sim, sim. mas ele tem que ser instalado da forma correta. Então, a gente tem obrigatoriedade com relação às vedações do contramarco. São vedações super necessárias. Se não forem feitas, vai dar problema. Tem a questão do chumbamento desse contramarco no vão. Sim. Você sabe que a gente tem até o traço da argamassa, ele precisa estar adequado, precisa ser uma argamassa forte. O chumbamento do contramarco, ele tem que ser com a argamassa apropriada. Tem um traço. Porque senão ele acaba ficando frágil, ou acaba sendo o que a gente chama de chumbamento oco. O contramarco fica oco, ou ele acaba tendo torção, a esquadria não fixa de forma adequada. Sim. Então, nas aulas, eu Sim, tenho sim. uma aula que eu Manual. só falo sobre instalação de contramarco. Ele é amigo em alguns casos e ele é o vilão em outros. Eu hoje estou com uma obra de altíssimo padrão que a empresa, o fabricante de esquadria, ele esqueceu tudo que precisava fazer no contramarco, ele instalou a esquadria sobre um contramarco com problema e hoje entra água para tudo que é lado. A gente está tendo que remover todas as esquadrias, Por causa do contramarco. remover o contramarco, O que era trabalhar a alvenaria, porque quando você agora remove o contramarco, você Tem que- destrói toda a alvenaria, vai ter que retrabalhar a alvenaria, reinstalar um novo contramarco para instalar de forma correta o caixilho. que era pra até- não ser dor de cabeça, se tornou, né? Assim. Exato. Tem até uma outra dica que eu também tenho da aula que a gente tem, acho que a Fial Você prestou produziu. atenção, né? Eu achei você toda tá a vendo que você tá aula. dentro. Por isso que eu tirei 10 Você dessa matéria. gostou da aula? Muito. Você tá vendo que Não, você tem um mas- aluno aqui que tá... É que ela disponibilizou, e até a gente tava falando esse tempo atrás no escritório, o manual de como instalar o contramarco. Porque Exatamente. hoje, 100% dos casos, não vou ser exagerado, 99% dos casos, quem faz a instalação é a construtora, e não é a fabricante de esquadria. Mas apesar da instalação ser por parte da construtora, a responsabilidade daquele chumbamento é o serralheiro. Sim. Ou seja, a construtora chumbou, porque ela é responsável pela parte civil da obra. Mas se a construtora chumbar de forma errada, ou posicionar e tal, o fabricante de esquadria tem que alertar. Ele não pode instalar a Porque vai esquadria, dar- falar, eles fizeram errado, eu vou... Não.
a responsabilidade daquele chumbamento é da construtora, do Da serralheiro, serralheiro. que tem que fazer uma análise, uma inspeção de todo o chumbamento, de todo o posicionamento e tudo mais, para que daí, então, se tiver tudo ok, ele possa instalar a sua esquadria. Então, como eu falei, tem até um manual que ensina para Que você ensina. entregar para a construtora explicando. E o nosso sistema, quando a gente vai fazer a empresa. O fabricante vende com contramarco, ele tem essas duas fases. A medição da obra pós-contramarco, antes do contramarco e pós-contramarco. Porque é muito importante. A gente já teve casos de cliente que teve um prejuízo enorme porque ele optou por não fazer a medição pós-contramarco. Não, a minha empresa ela vai fazer uma única medição e entrega contramarco, é responsabilidade da construtora. Não, ele teve um prejuízo gigantesco porque Exato. o que acontece? No momento ali, a pessoa que está fazendo o chumbamento, ela não tem essa importância. Se ela precisar cortar o contramarco, diminuir o contramarco, ela vai. vai fazer. Aí você vai chegar com o seu projeto pronto, sua esquadria pronta, você não Exato, consegue isso instalar. Consegue instalar. É fundamental, exatamente, ocorrer essas duas etapas de medição. Sim, tem cliente que questiona por que eu preciso Porque é para você não ter prejuízo. Nosso sistema está desenhado para atender o mercado Exato. e solucionar o problema dele, Porque entendeu? além dessa questão do papel de estanqueidade, ou seja, de garantir uma esquadria estanque, a primeira, acho que o primordial do contramarco é você poder fabricar as esquadrias ainda quando a obra está em execução. O que acontece? O contramarco, ele é como se fosse um gabarito do vão. Ele modula os vãos. Então, se você quer 10 esquadrias com a mesma dimensão, não importa que a alvenaria ainda está sendo construída. Você posiciona o contramarco lá no local, você chumba ele e você consegue garantir o vão da sua esquadria. Então, enquanto a parte civil, a obra está avançando, está evoluindo, a fábrica de esquadria já liberou a produção das esquadrias. Você entendeu? Não precisa ter o vão já acabado, pronto, já chapiscado, com a argamassa e nem nada. O pessoal faz todas as medições ainda em etapa preliminar. Sim. Então, Desde que o contramarco esteja instalado, né? exato. E aí você consegue fazer essa medição. Exato. Você instala o contramarco, faz as medições e libera para pra a fabricação produzir. das esquadrias. Você acredita também que na instalação agiliza muito o processo da instalação quando tem contramarco? Sim, porque você parafusa as esquadrias no contramarco. Quando você precisa retirar aquela esquadria, é muito mais fácil. Para manutenção é mais fácil e Pra para a manuten- instalação também é mais fácil. Sim, Que é muito mas só se o contramarco for bem instalado, porque senão ele é um grande vilão. Ó, legal. Sim, essa Grande. dica. Você sabe que hoje a Luparts ela faz bastante inspeções em esquadrias instaladas entre vãos, e a gente utiliza o traçador químico, onde a gente joga a água na esquadria e vê por meio de luz ultravioleta a água ainda infiltrando dentro da alvenaria. Então, porque geralmente a gente inspeciona e não tá chovendo nem nada. Então, e a gente olha, aparentemente tá tudo ok. Daí começa a chover, a pessoa fala, poxa, de novo infiltração. Mas você vai lá, não vê nada. Então, a gente usa é um produto químico que, quando você joga água, ele adentra. Por mais que a água não saiu ainda para o lado de fora do bloco, da pintura, ela não está visível a olho nu, por meio dessa lanterna, desse traçador, a gente consegue visualizar e comprovar a infiltração de água por meio do contramarco. Legal. Sim, então, tipo, antes, às vezes você consegue fazer esse teste até mesmo antes de instalar a esquadria, né? Conseguiria. Conseguiria pra tipo, saber se Conseguiria. o contramarco tem de Sim, qualidade. muitas vezes eu tiro as esquadrias, às vezes eu jogo em cima da esquadria e olho. Quando eu tenho um pouco de dificuldade, eu tiro a esquadria e jogo no contramarco para Pra poder entender ver se... tá tendo infiltração. Exato. Bacana, Legal. isso é legal. Aproveitando, outra pergunta, que essa aí é uma outra polêmica. Conexão plástico ou alumínio? Qual que você recomenda? Alumínio, porque o plástico ele tem incompatibilidade com selantes. Então, quando o pessoal fecha ou seja o contramarco, as esquadrias com conexões de plástico, a gente não consegue fazer as vedações de 45 ou 90 graus eficientes, né? O selante ele não adere sobre o plástico. Então, quando é feita uma conexão de plástico, não tem utilização de selante? O pessoal usa, mas ele não adere. Não adere. O pessoal fala que adere, mas é mentira. Falei que era uma pergunta polêmica. É mentira. Ele não adere, então você vai ter problema. Então elas são mais resistentes e mais duráveis. Você consegue executar as vedações de forma adequada. Sim. Além da conexão em alumínio ser mais eficiente por conta de durabilidade,
ela tem ela é totalmente compatível com o selante, então é um casamento perfeito. Perfeito, perfeito. Outra dúvida minha é sobre a questão das guarnições e EPDM. Eu vou falar por experiência minha, e o Jadson também pode complementar, mas por experiência nossa, os nossos clientes acabam não utilizando 100% das guarnições e os EPDMs recomendados pelo fabricante, ou às vezes se isenta disso. Como que você enxerga isso agora executando o trabalho de manutenção? Porque eu vejo que às vezes é uma... Como eu posso chamar? É uma ignorância não utilizar as guarnições prescritas ali. Isso aí já vinha de uma pergunta que eu ia fazer. Qual a importância de seguir, né, o projeto conforme os sistemistas, né? Sim. Existe uma qualidade, uma gama enorme de produtos de EPDM no mercado. Então, a gente tem várias empresas comercializando gachetas de EPDM nas mais diferentes qualidades. Então, a primeira coisa é buscar empresas que tenham as certificações, que tenham os testes, os laudos, que trabalhem, comercializem gachetas de qualidade. Porque se vocês observarem na tabela de garantia dos materiais, então a gente está falando pintura, anodização, pintura eletrostática, sei lá, 10 anos. Qual é a garantia de um selante? 5 anos. Qual é a garantia de um fecho? 3 anos. Qual é a garantia de um braço de articulação? 5 anos. Qual que é a garantia de uma borracha? Às vezes é 1, 2 anos. Então, eles são materiais que eles acabam sofrendo mais com o intemperismo, com os raios ultravioleta e tudo mais. Daí a necessidade, a importância de você trabalhar com materiais de alta qualidade. Porque num sistema de esquadrias, o que dá pau primeiro... são as gachetas, são as guarnições. E os selantes de qualidade inferior, principalmente os que não são de cura neutra ou que não são de boa qualidade. O pessoal utiliza muito nas fachadas o PU. Eu não vou falar sobre PU, porque o povo me odeia quando eu falo de PU. E eu tô querendo ficar amiga de todo mundo. Então, essa questão de selantes... E gachetas, elas são as que sofrem mais, porque elas são as que estão mais expostas. Então, quando a gente fala em durabilidade, são os que mais sofrem, porque eles possuem, sim, durabilidades inferiores. Por isso que precisamos buscar fornecedores, fabricantes confiáveis. Agora surgiu uma dúvida também. A manutenção preventiva, ela varia de região para região ou não? Por exemplo, com o clima, com alguma coisa do tipo ou não? Sim, assim, não é uma coisa descrita, obrigatória. Porque a coisa que a gente tem como obrigatória é a inspeção predial de fachada, que em alguns municípios ele é obrigatório a cada 1 ano, a cada 2 anos, outros não é obrigatório nunca. Os condomínios fazem somente se quiserem, quando quiserem, mas a manutenção, essa manutenção preventiva, sim, o espaço de tempo entre uma e outra, ela pode aumentar ou diminuir em decorrência da localização. Então, Nordeste, maior incidência de sol, a maior incidência de regiões com muito vento, sim, elas precisam, elas têm um espaço menor aí de durabilidade, ou seja, você precisa ter um olhar diferente. Para fazer essa manutenção. Exatamente. Regiões marítimas, regiões muito poluídas. À medida também que você faz mais, por exemplo, aquelas fachadas em que constantemente estão sendo limpas, passam por processo de limpeza natural, com água, sabão, elas tendem a durar mais do que aquelas que o pessoal limpa uma vez a cada 15 anos. Então, tudo isso está relacionado com... Ele pode aumentar ou encurtar o tempo de manutenção e também ela pode te trazer prédios, fachadas que não passam pelo processo de manutenção preventiva corriqueira, eles tendem a apresentar problemas mais graves. Então, à medida que você... É a mesma coisa na nossa saúde. Sim. Aquela pessoa que vai todo ano no dentista, no médico, tá sempre olhando. Se deu uma cárie no dente, você vai pegar ela em estágio inicial. Sim. Você não vai esperar ela virar um canal. Quando você chegou, já virou um canal. Não, você pegou ela em estágio inicial, você tratou, fez uma obturação, tá tudo bem. As fachadas são assim também. Se você trata de forma precoce, você consegue planejar, o custo é mais barato, você consegue... O problema é mais fácil de ser resolvido. À medida que você... ignora isso, você tem problemas maiores. Sim. Tem um relato seu também que eu acho muito interessante a gente trazer para cá,
que é um exemplo que você foi fazer uma perícia, um laudo, e você chegou lá e estava tendo muito problema de quebra de vidro. E aí o problema de quebra de vidro se resumiu simplesmente porque não foi utilizado as guarnições e os EPDMs corretamente. Os calços. Sim, Exato. os calços dos vidros não estavam sendo utilizados e realizou muita quebra. Eu vejo que isso é uma... Voltando na experiência que a gente tem. Os clientes muito reclamam, porque quebra vidro. Às vezes eles colocam que é a usabilidade do cliente. Mas quando você me trouxe esse relato, eu fiquei pensando, cara, às vezes não é. É por falta de não seguir o projeto do sistemista que compunha ali ter um calço de vidro. É por isso a importância de você sempre ter um expert, um especialista envolvido no assunto, para que ele possa te dar respaldo técnico. Porque nem sempre o problema que lhe é imputado é seu. Uhum. Então, no caso, acho que você está falando, é um shopping, que toda hora ele trocava vidro, quebrava vidro, trocava vidro, quebrava vidro. Mas sempre a pessoa que trocava o vidro era a mesma pessoa. E o povo, tem espírito nessa fachada, não é possível. Você troca o vidro, passa 6 meses, ele quebrou de novo. E era uma operação super dramática para trocar aqueles vidros. Porque, trabalhar em shopping é complicado. E daí ele contratou um laudo, fui lá, a gente fez uma inspeção, comecei a tirar, porque, como eu volto a falar, quando você faz uma análise, não é bater o olho, você tira os perfis, você remove as borragens, você remove os selantes, você tem acesso ao sistema. É a mesma coisa, o médico não vai te operar, ele não, apesar que hoje o pessoal opera com robô, né? Não vou nem falar da medicina porque tá, de repente, tá muito avançada. Mas, nesse caso, quando a gente começou a desmontar, era simplesmente porque ele não usou os calços. Calço de nylon, calço de borracha, o vidro, a gente sabe, a gente aprendeu isso. Todo mundo que trabalha com esquadria, se não sabe, deveria saber. Que os vidros não podem estar em contato com materiais mais duros do que eles. Eles precisam... Meu pai até dizia, os vidros precisam flutuar. Então, você precisa usar calços inferiores, laterais. O vidro não pode estar apoiado no perfil. Ele tem que ter um elemento ali suportando ele. E quando você começa a olhar, você via que não tinha os calços. O vidro era vidro, perfil. E à medida que aquela fachada vai trabalhando, tal, acabava que, por uma questão de módulo elástico, de dureza entre os materiais, de diferença de dureza, o vidro vinha à quebra. Daí a gente propôs a desmontagem e a colocação de pequenos calços. O calço custa centavos. Resolveu o O problema. vidro custa muito dinheiro. Você economizar E o calço custa centavos. Você economiza o calço que para não usar e tá gastando com Mas vidro. é porque o carinha lá que tá montando não sabia disso, ele não foi orientado. Sobre isso, sim. E Falta daí de ele informação, quebrava né? o vidro, ele instalava do mesmo jeito. Ou seja, quando você erra, você tem que estudar o porquê daquele erro, o porquê daquela situação e corrigir os procedimentos, corrigir o método. Perfeito. Muitas consultoras, até condomínios, eles pecam sempre por repetir os erros. Sim. Uma coisa que eu queria para aproveitar você hoje o nosso pessoal da indústria de esquadria, eles têm muita dificuldade de como demonstrar valores do produto dele. Então, a gente já falou aqui várias coisas sobre prejuízo e benefícios de ter uma esquadria muito bem feita, mas como que você acredita que eles consigam demonstrar esse valor para o cliente final? Porque o cliente final ele não tem o conhecimento. Às vezes pode até ser um arquiteto, um engenheiro, que a gente falou no começo, mas ele não tem esse conhecimento. Como que ele consegue demonstrar esse valor? Eu vejo como dificuldade do nosso mercado. É porque, infelizmente, as esquadrias ainda são vendidas por quilo. Quilo de alumínio não é... Mas, basicamente, é sempre buscar o diferencial aí do seu produto. Por exemplo, quando eu falo de manutenção, eu sempre sou mais cara do que as outras empresas de manutenção. Mas o nosso know-how, a nossa bagagem para recuperar as fachadas, ela é totalmente... Ela realmente tem valor. A gente está há mais de 3 décadas estudando como corrigir fachadas. Os materiais que a gente utiliza é sempre de primeira qualidade. Por exemplo, na Aluparts não entra outro tipo de selante que não seja o Dalsil, que é o melhor selante que a gente tem no mercado. O pessoal usa muito bem, sabe tudo que eu preciso, todos os respaldos a Dalsil me dá e tudo mais. Então, assim, na verdade, você tentar não vender por preço. Mas tentar demonstrar o diferencial do seu produto, que vai variado. Quem vende vidro, quem vende esquadria, quem vende recuperação. No caso da Aluparts, quando o cliente começa a entrar na guerra do preço, você está me cobrando aqui 10 mil para fazer isso, o outro está me cobrando 2 mil. Eu falo, gente, não tem
eu tô te dando uma solução efetiva, eficiente, a longo prazo. Eu realmente entendo qual é o seu problema e a gente vai resolvê-lo para que você possa aí ficar, porque a gente vai eliminar esse problema da sua vida. Então, essa questão de como demonstrar valor no seu produto, Osmir, eu confesso que é o meu grande desafio. É Sim. fazer com que o meu cliente compre porque ele vê o diferencial, porque ele vê o valor, porque ele vê a solução na Alupartes. Sim, sim. Você não tá só vendendo para ele um serviço, mas sim uma Não. solução, né? Você tá resolvendo um problema dele. O problema é que, assim como o mercado, nós também temos clientes que não querem valor. Não querem. Querem preço. Eles querem preço. Mas esse não é o meu cliente. Você A pessoa prefere- tem que saber se Não posicionar, né? Nessa Você questão. dispensa o cliente daí. Na verdade, eu não consigo atender, porque o que ele quer. Ele quer o mesmo que ele já está acostumado e que não resolve o problema dele. Mas esse cliente sempre volta. Às vezes ele quer a mesma coisa que trouxe o problema pra ele. De novo, ele tá tentando achar a solução no mesmo problema que ele trouxe, que foi o preço. Às vezes ele fez a fachada fabricando Mas por esse preço. cliente sempre vai voltar. Sim, Sempre vai voltar. Porque pode ser que ele pague ali um preço melhor, mas Sim. depois ele vai voltar porque ele não isso. resolveu o problema dele. A Alupartes não faz loucura. A gente tem ali o mínimo, a gente sabe o quanto que a gente pode Sim. chegar, porque a gente sabe que o que eu entrego realmente ele é acima da média em termos de qualidade. Não tô falando que eu sou melhor do que ninguém. Sim. Minha empresa, sabe, a gente tá aí sempre na luta. Mas realmente a gente consegue entender a dor do cliente. E a gente vai até resolver. Se eu precisar voltar 400 vezes, mas a gente volta até eliminar a dor do cliente. Entendi. Basicamente a Alupartes hoje, só pra gente contextualizar tudo, ela oferece o serviço de revitalização e de Laudos e laudos. perícias. São esses 3 principais serviços que a Isso. Alupartes oferece. E a gente faz também acompanhamento técnico de obra. Então, para você, fabricante de esquadria, que quer entregar um pouco mais de qualidade nas suas obras ou que quer mostrar um diferencial para o seu cliente, a Alupartes ela faz acompanhamento técnico pro fabricante. Então, eu sou uma fábrica de esquadria, estou instalando ali uma fachada, várias esquadrias numa obra, mas eu estou precisando de respaldo técnico, porque eu não quero ter problema no meu pós-obra. Chama a Alupartes. É como se fosse uma assessoria, Como isso. se fosse uma assessoria de qualidade. Então, eu tô lá para identificar, olha, aqui, tá vendo essa vedação que você fez? Precisa melhorar. Olha, você colocou um número insuficiente de parafusos. Ó, o seu vidro não tá legal. calçado. Daqui a Bacana. pouco esse vidro vai vir quebrar. Até mesmo de armazenamento de vidros em obra. Toda a parte de logística. Agora eu não tenho mais feito esse trabalho, mas por muitos anos eu fiz trabalhos para shoppings, onde a gente olhava armazenamento de vidro em obra. Então, muitas skylights, muitos claraboias nos shoppings, os vidros chegavam e ficavam em qualquer lugar até esperar o seu momento de ser instalado. Então, a construtora nos chamava, como que está a questão do armazenamento? Como que eu devo guardar? Onde que é o melhor lugar na obra para guardar esse vidro? Como que tem que ser empilhado esses vidros nos cavaletes? Qual é o número máximo de vidro num cavalete? Como que tem o que tá isolado? Se tem que estar coberto? Mas esse serviço você oferecia para a construtora. A construtora. Entendi. Mas hoje vocês oferecem também para a indústria de esquadria que precisa. É para quem tem dor. Para quem precisa de auxílio pagamento, técnico. ele também vai ter dor, essa mesma dor. Então, sim, ele sim. pode... Nós somos, assim, a gente visa pela qualidade do sistema. Então, o nosso objetivo é evitar o retorno pós-obra, é que você possa entregar uma obra com qualidade. Mas se você tiver problema também, a gente gosta. A gente depois vai e arruma. Então, a gente trabalha na qualidade, no antes do pós-obra, mas se der zebra... Tem Alupartes, vocês podem também. contar com a gente. Uma fachada voando, uma fachada vazando, vidros que caem. Nossa, teve uma época que a Alupartes, qualquer obra aí, vidro caiu, vidro voou, nossa... Queda de vidros, a gente atuou bastante nisso, Pra porque tentar teve... achar o erro que tá acontecendo. Imagina, sempre. Eu acho que ela tem que fazer uma rotina no Instagram dela de mostrar tudo isso, gente. Mostrar tudo. É que é duro fazer, mas pra gente é muito interessante ficar vendo, porque eu ela acho tem que tanta eu coisa acho que pra eu contar. Não, assim. mostrar os problemas, tô aqui numa obra, isso. observe isso. Então, fica a dica, Fica, né? Fica a legal. dica porque ficaria muito legal. Porque além de você mostrar o problema, você vai mostrar pra gente como você selecionou. Porque Porque isso vai acabar trazendo os nossos
nossos clientes, que é a indústria de esquadria, a se precaver daquilo que vai acontecer. Então, olha, se eu não fizer esse trabalho, a Audrey me mostrou que lá na frente vai dar problema, Então entendeu? fica aqui, ó. Vocês vão colocar a caixinha. Quem aí que tá assistindo esse podcast que quer que a Aluparts faça, então, caixinhas de perguntas. A gente com faz tudo. um vídeo com um problema Legal. em obra e a gente faz essa comunicação, Esse tira as diário- dúvidas. Esse diário de obra vai ficar Sim, muito vai ficar legal. legal, porque imagine tudo que ela já passou nesses Então, ó, 30 anos quem aí, quiser gente. que a Aluparts mostre um pouco mais dos problemas em obra, deixa aqui, ó, escrito nos comentário. Nos comentários. comentários. Audrey, a gente tem um quadro que a gente brinca que é o Dica Prêmio, né? É um quadro que a gente faz pra você deixar um recado de uma dica que eu julgo necessário você passar para os nossos clientes. Quais são os prejuízos de não realizar uma manutenção preventiva? Você consegue elencar isso pra gente? Ah, custos maiores, muito mais dor de cabeça e, sem dúvida, o avanço, a progressão da problemática aí disso que não é tratado. A gente tem até um matemático, Sitter, que até é o que a gente chama de lei de Sitter, que é a progressão geométrica em razão de 5 dos problemas, das anomalias. Então, se um problema numa obra é tratado na fase de projeto, ele custa R$1. Se ele é tratado na fase de execução, ele custa R$5. Na fase de operação, ele custa, então a gente fala R$25. Na fase pós-obra, ele vai custar R$100. Então, e assim por diante. Sempre que a gente tem um problema, quanto mais cedo a gente tratar, a gente abordar esse problema, mais fácil vai ser de resolver, menores custos a gente vai poder resolvê-lo, com menos dor de cabeça e tudo mais. Porque, afinal, o desempenho, existe até um outro gráfico que agora eu não me lembro o nome dele, mas à medida que você faz, você tem uma edificação em operação, você tem aí uma fachada, uma esquadria, você tem um sistema, sei lá, de impermeabilização, elevador, seja o que for aí na construção civil. À medida que você faz, então, a vida útil, a durabilidade desse sistema, ela está totalmente relacionada com o seu programa de manutenção. Então, por exemplo, cheguei em 10 anos, minha fachada tem 10 anos de vida, eu fiz uma manutenção, dou um upgrade. Então, aquela curva, ela nunca se acentua, você está sempre elevando o nível dela. Acontece com a gente. Mulher tem 20 anos, fez uma coisinha, com 30 ela faz um botox, com 30 ela faz com 40 ela faz uma plástica, e ela tá sempre se mantendo bem. À medida que ela vai envelhecendo, ela tá sempre se mantendo bem. As fachadas também são assim. Qualquer sistema ou subsistema na construção civil, à medida que você promove uma manutenção, você aumenta o desempenho para que ela tenha mais durabilidade. Bacana. Ela viva mais e melhor nesse tempo que ela viver. Perfeito. Então, a dica é essa. Adotem programas de manutenção preventiva para que as dores elas sejam controladas, né? Para que você tenha... Elas sejam previstas. Elas vão acontecer. Os problemas vão acontecer. Tudo acaba envelhecendo. Sim, sim. Mas quando acontecer, vai ser mais fácil de lidar. Sim. E fica a dica, quem quiser indicar a Audrey e a Aluparts para fazer essas manutenções, ela está aberta para isso, para poder resolver esse problema, para depois o cliente não ligar para você e falar que a culpa é sua. Você já fica a dica também de entregar um plano de manutenção ali para ele, um documento no final da obra, olha, você tem que realizar essas manutenções preventivas e vocês podem indicar a Audrey para fazer essas manutenções para vocês. Exatamente. E, pessoal, quem não conhece a Aluparts, quem ainda não nos segue, a gente está no Instagram como aluparts.oficial, tem também o meu Instagram. Estou sempre procurando falar sobre as patologias, sobre os problemas nas fachadas. E é isso. O ideal é não dar problema nas fachadas, mas se der, chama a Aluparts. A gente vai entregar um presente para agradecer sua presença aqui e contribuir tanto com a gente nesses conhecimentos que você passou para a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. Porque é muito interessante que os nossos clientes tenham esse conhecimento e possam trazer essa informação para a gente. Exato. Né? É importante saberem que existem empresas que estão focadas em olhar nos problemas das fachadas. O ideal é que não dê, mas se der, chame empresas especialistas que possam avaliar, possam diagnosticar de forma correta. Ó, aqui é um presente para você. Obrigada. O bacana também, que eu aproveitando para completar o que você está falando, Copinho.
Foi o que a Adri falou aqui no meio do episódio. Muito bom, obrigada. Pra você tomar café e ficar 100% pra fazer as Tomar perícias. mais, né? Já tomo uns 30 por dia. E agora o pessoal vai lá no Instagram dela, né? E vai ficar mandando pergunta pra ela. Isso, quem precisar pode ir lá, manda pergunta na Audrey, no Alupartes e aí, continua nos comentários. Quem quer que a gente fale mais sobre problemas. Legal. O bacana é que a Audrey também oferece pra vocês, Serralheiro, ajudar vocês a ver o que vocês precisam melhorar. Então, como ela tem toda essa experiência de anos, dos problemas que ela encontra, ela Corrigindo problemas. Corrigindo o problema, ela vai te ajudar a não ter problema na sua esquadria. Então, tô aqui, tô montando, tô com alguma dificuldade, pode procurar o Parts que ela vai ajudar vocês a identificar, você tá fazendo isso errado, vamos melhorar esse processo, sua Exato. instalação, sua produção, essa é a ideia. Há quem diga que eu sou a doutora das fachadas. Eu vou lá, diagnostico e trato elas. Então, o ideal é a gente não precisar de médico, mas se precisar, Chama Aí, a né? Parts. chama o Parts. Audrey, muito obrigado Eu que pela sua agradeço, presença, de pessoal. compartilhar todos esses anos de conhecimento com a gente. Quero agradecer a vocês também por mais uma vez estar aqui com a gente. Estamos finalizando mais um Premium Cast. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Sim. Muito conhecimento que a Audrey compartilhou com a gente. E quem quiser seguir ela no Instagram, ela vai deixar o Instagram dela aí também pra É vocês. alupartes.oficial e tem o arc.audrey Dias. Tudo que se refere às esquadrias, esse mundo das manutenções, das manifestações patológicas é com a gente. Obrigado, pessoal. Vocês também podem tanto se inscrever no nosso canal, mas também podem seguir a gente lá no Premium Cast 1. Muito obrigado. Isso aí, Valeu. pessoal. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Valeu.